Falar que a graça e a paz de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, juntamente com as consolações do Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos que Deus está acessível apenas aos cristãos, né? Desmond Tutu tem um livro chamado Deus Não é Cristão e Outras Provocações. Porque Deus está acessível a todas as criaturas humanas. Isso que é ter um encontro verdadeiro com Deus sempre foi possível antes da revelação do cristianismo, da religião cristã. Essa posição traz mais honra à bondade, à misericórdia e à justiça de Deus do que o raciocínio contrário. Chamar que Deus é uma exclusividade dos cristãos, dizer isso, que Deus é uma exclusividade dos cristãos, é torná-lo muito pequeno. Em verdade, isso poderia ser uma blasfêmia, porque Deus é maior do que qualquer religião, até mesmo do cristianismo, e cuida de mais do que apenas dos cristãos. Essa é uma necessidade, ainda que pelo simples motivo de que os cristãos entraram muito tardiamente no cenário mundial. Deus está aqui desde antes da criação do mundo, isso é muito tempo. Se o amor de Deus se limita aos cristãos, então qual será o destino de todos aqueles que existiram antes de Cristo? Será que estão condenados à perdição eterna por uma culpa que lhes não é própria? Como deve acontecer se a posição do exclusivismo for levada ao cabo da sua conclusão lógica? Ou se esse é o caso, acabaríamos em uma situação totalmente insustentável de um Deus que pode ser culpado de ter uma justiça doida, bizarra, né? De certo, é muito mais aceitável e consistente que o Deus que revelou de sua natureza em Jesus Cristo, sem violar nossa sensatez moral, dizer que Deus aceita como algo que lhe agrada toda a vida vivida à melhor luz disponível, guiada pelos ideais mais sublimes que se pode divisar. Não é desonra alguma para Deus dizer que toda verdade, todo senso de beleza, toda consciência e todo desejo de bondade tem apenas uma fonte, e que essa fonte é Deus, o qual por sua vez não pode ser confinado a um lugar, a um templo ou a um povo. Meu Deus, e espero o seu Deus, não está sentado, preocupado, pensando em uma profunda verdade religiosa ou que uma grande descoberta científica será feita por um não cristão. Deus se alegra por ver que suas criaturas humanas, independentemente de raça, cultura, gênero ou fé religiosa, estão fazendo grandes avanços, seja na ciência, na arte, na música, na ética, na filosofia e na lei, apreendendo com habilidade cada vez mais a verdade, a beleza e a bondade que emanam de Deus. Nós também devemos partilhar a alegria divina, celebrando que tenham existido pessoas maravilhosas, como Sócrates, Aristóteles, Heródoto, Hipócrates, Confúcio e outros. Não é óbvio que os cristãos não têm o monopólio da virtude, da capacidade intelectual e do senso estético? Não é óbvio isso? Ainda bem
Isso não acontece. Será que Deus sentiu desonra por Mahatma Gandhi ser hindu? Não deveríamos estar contentes por ter havido uma grande alma que inspirou outros com os ensinamentos hindus, que inspirou o Martin Luther King em sua campanha pelos direitos civis? Será que precisamos ser tão ridículos a ponto de afirmar que o Mahatma Gandhi, que foi bom, mas que teria sido melhor se fosse cristão? Que provas nós temos de que os cristãos são melhores? Que prova nós temos? Não é verdade que as provas, na verdade, costumam apontar na direção contrária? Também não devemos ser lembrados de que a fé a qual pertencemos é muito mais uma questão de um acidente histórico e geográfico do que de uma escolha pessoal? O que você acha? Caso tivéssemos nós nascido no Egito, antes da era cristã, é provável que nós adorássemos Ísis. Se tivéssemos nascido na Índia e não no Brasil, seriam grandes as chances de sermos hindus em vez de sermos cristãos, não é verdade? É preocupante pensar que muita coisa depende dos caprichos do destino, a menos que isso sirva para nos fazer mais modestos, menos dogmáticos em nossas crenças. Deus não pode desejar que seu povo seja cristão e ao mesmo tempo colocar as probabilidades de modo tão desfavorável a ponto de puni-lo pelo fracasso. Esse Deus me parece assim perverso demais para fazer com que eu deseje adorá-lo, sabe? Pois eu me alegro em saber que Deus, que eu adoro, é bastante diferente. Nós não podemos cometer o erro de julgar os outros credos, as outras religiões, por seus aspectos ou seguidores menos atraentes a nós. É possível apontar o dedo para os cristãos, por exemplo, ao citar as cruzadas, as atrocidades do Holocausto, os excessos do Apartheid. Sabemos que isso seria uma extrema injustiça, uma vez que já afirmamos que tais casos foram aberrações, distorções, desvios. E o que dizer de Francisco de Assis, de Madre Teresa e outras pessoas e coisas belas e maravilhosas que pertencem ao cristianismo? Deveríamos lidar com outras religiões, com outros credos, com o que tem de melhor e mais elevado, como o que usam para definir a si mesmos, sem desejar atribuir-lhes as caricaturas que nós queremos. Muitos cristãos ficariam impressionados ao aprender sobre os níveis sublimes de espiritualidade que pode ser alcançado em outras religiões, como nos melhores exemplos do sufismo e seu misticismo, ou no profundo conhecimento da meditação e do silêncio encontradas no budismo. Desprezar estas e outras inspirações religiosas como delírios, o que claramente não é o caso, equivale a fazer Deus desprezar a honra, sabe? Fazer Deus desprezar a honra. Tal comportamento faz com que pareçamos assim ridículos, e a nossa fé e o Deus que proclamamos são levados à infâmia. Pude conhecer grandes expoentes e seguidores de outros credos, de outras religiões, que me impressionaram e me fizeram querer tirar os sapatos em seu solo sagrado. Não tenho dúvida de que o Dalai Lama, por exemplo, é uma dessas pessoas, e nada se pode fazer a não ser ficar impressionado com a sua intensa santidade, serenidade e com a profunda reverência com que os budistas têm pela vida e que os torna assim veganos, não é? Privando-os de qualquer abate, levando-os a cumprimentar o próximo com sincera reverência, dizendo: o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Eu acho linda essa saudação, uma saudação cujos próprios cristãos poderiam adotar verdadeiramente, não é verdade? Já que acreditamos que todo cristão
é um tabernáculo do Espírito Santo, um portador de Deus. Reconhecer que outros credos devem ser respeitados e que, obviamente, proclamam verdades religiosas profundas. Entretanto, não equivale a dizer que todos os credos são iguais. Está claro que não são iguais. Nós, que somos cristãos, devemos proclamar as verdades de nossa fé com honestidade, verdade, sem algo que a comprometa. E devemos afirmar, de modo cortês, porém inequívoco, que acreditamos que toda a verdade religiosa, que toda aspiração religiosa encontra sua realização final em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não obstante, devemos conceder ao próximo os mesmos direitos de exercer a fé, esperando que a atração intrínseca e que a verdade absoluta de Jesus sejam os fatores que o recomendariam aos outros. Oxalá venham o impacto que o cristianismo exerce sobre o caráter e sobre a vida de seus adeptos, de modo que os não cristãos queiram, por sua vez, se tornarem crentes, crerem em Cristo, assim como os pagãos dos tempos primeiros foram atraídos para a igreja, não tanto pelas pregações, mas quanto pelo que enxergavam na vida desses cristãos, o que os fazia exclamar espantado: como esses cristãos amam uns aos outros, vejam como eles amam uns aos outros. Não tenho conhecimento de algum grande credo que afirme que seus seres humanos foram feitos com um propósito diferente do destino maior de estar em comunhão ininterrupta com o divino. Seja lá como possa ser definido esse divino, quer como você imaginar, sabe? O bem maior é ser absorvido pelo divino, ou existirem separado por toda a eternidade, ou em nirvana, ou paraíso, ou céu, seja lá o que você quiser denominar. Não tenho conhecimento de algum credo que declare que é aceitável para um ser humano ser vítima da injustiça e da opressão. Ao contrário, podemos andar de braços dados com os adeptos de outros credos pela causa da justiça e da liberdade, ainda que alguns companheiros cristãos tenham maculado e feito uma oposição assim a esse testemunho, não é verdade? Eu espero ter feito o suficiente para convencer os exclusivistas inveterados de que a causa cristã fica bem mais servida pelo reconhecimento de que Deus não é uma prerrogativa especial dos cristãos, mas sim o Deus de todos os seres humanos, a quem Ele permitiu a revelação de sua natureza e com quem é possível todos ter um encontro e um relacionamento verdadeiro. As pessoas religiosas não têm escolha nessa questão. Onde houver injustiça e opressão, onde quer que o povo seja tratado como se fosse menos do que é, pessoas criadas à imagem de Deus, não há escolha que não leve à oposição, e à oposição veemente, com toda a força que existe em seu ser, a essa injustiça e opressão. E isso é inevitável quando alguém se opõe à obscenidade de qualquer discriminação, né? Que diz o racismo é uma política de uma maldade assim, sem limites. Não é simples como sentar-se e dizer: será que eu quero ou não? Se você é um fiel, deve se opor à injustiça, quer seja muçulmano, cristão, hindu ou budista, porque esse é um dos fatores em comum entre os credos. Nenhum deles tem uma doutrina reducionista dos seres humanos. O cristianismo diz que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. O mesmo acontece no judaísmo, sabe? O islamismo diz que você é escravo de Deus, né? Cujo propósito é colocar a sua vontade à sujeição da vontade de Alá.
Portanto, ele diz que você é alguém que pode estar em um relacionamento com Deus. Assim, cada uma dessas religiões, em sua natureza intrínseca, compele seus seguidores a serem pessoas que anseiam pela justiça, pela paz e pela bondade. Se você não anseia em face da injustiça se manifestar, a fazer oposição a ela, então todas as noites você deve confessar e dizer: Deus, eu pequei, porque desobedeci a uma lei fundamental do nosso relacionamento. Entendeu? Fazemos a religião desprezar a justiça, damos uma má reputação à religião quando não lutamos pela verdade, quando não lutamos pela justiça, quando não servimos como a voz dos calados à força, quando não defendemos os que não podem se defender. Tal convergência é incrível. Se você olhar como os credos falam a respeito do destino da humanidade, nós cristãos costumamos dizer que o sumo bônus absoluto acontece quando desfrutamos a visão divina, a visão beatificada para todo sempre. Ainda que permaneçamos distintos, porém em um relacionamento com a divina Trindade. O Islã também fala sobre o tempo em que poderemos desfrutar a bênção absoluta da presença do divino. O hinduísmo e o budismo, reconhecendo que somos parte do divino, não falam sobre o tu és, acreditando que se você pode reconhecer o que realmente é, que é um aspecto do divino e que acabará retornando ao mesmo lugar de onde veio, acabará sendo reabsorvido pelo divino, não é assim? Tudo isso diz muita coisa sobre o que são os seres humanos. Essa é mais uma meditação do livro Deus Não É Cristão e Outras Provocações. Deus é Deus de todos, não é exclusivo de nenhuma religião. Deus ama a todos, porque Ele é amor e manifestou o seu amor de uma vez por todas e de forma tremenda e definitiva em Cristo Jesus, o Deus que se encarnou, se fez homem e viveu de forma simples, fazendo bem e curando, transcendendo as leis da natureza, né? Andou sobre as águas, ressuscitou mortos, por fim foi morto, crucificado e 3 dias depois saiu vivo de dentro do sepulcro com o testemunho de anjos e de homens para dizer: onde está tu, ó morte? Cadê o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, a rasgou de dentro para fora para derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Ele nunca disse que era exclusivo de uma religião, nem tampouco do cristianismo. Mas Jesus cumpre o que foi dito, que em Abraão, na sua descendência, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Esse é o Deus que eu acredito. Deus que ama indiscriminadamente a todos e que mostrou a sua face, revelou-se completamente na pessoa de Jesus, de Nazaré, de Jesus Cristo, para nos dar a sua paz, para fazer com que nós andemos sob a orientação do seu Espírito, do seu Espírito Santo, para fazer com que sejamos uma nova criação, uma criação que exale o amor de Deus, a paz de Jesus que excede
a todo entendimento. Eu espero que esta palavra chegue ao seu coração trazendo convicções de paz, de amor, de verdade, tá bom? Se você gostou, se você gosta dos nossos vídeos, ó, joinhas, dê joinha, faça seus comentários e compartilhe o nosso canal para que outras pessoas se inscrevam, ative o sininho e nós sejamos fortalecidos e o perfume de Jesus Cristo se espalhe cada vez mais por esse planeta, pois o nosso objetivo é permear o mundo com a sua palavra. Daqui eu vou dizendo que a paz de Deus fique com você. Amém, amém e amém.